Boa tarde, pessoal. Estamos aí ao vivo, certo? Mais uma vez, para podermos agora falar a respeito da sexta-feira da Semana Santa. Eu me chamo Geilson França, você vai estar comigo acompanhando, certo? Nós estamos aí acompanhando a Semana Santa, desde quinta-feira da Semana Santa. Nós falamos na quinta-feira dos fatos bíblicos que aconteceram na quinta-feira da Semana Santa. Agora nós vamos mais precisamente falar sobre os fatos bíblicos que ocorreram na sexta-feira da paixão, até a morte, até a crucificação e morte de Jesus Cristo. Tá? Então eu espero que você esteja conosco aí até o final. Ontem nós falamos que Jesus Cristo, passou na quinta-feira da Semana Santa, falou sobre a Santa Ceia, participou da Santa Ceia, instituiu a Santa Ceia, que é um sacramento tanto para a Igreja Católica quanto também para a protestante. E depois disso, Jesus foi ao Monte das Oliveiras orar, orou juntamente com seus discípulos, lá foi preso e posteriormente passou pelo primeiro julgamento que eu falei para vocês, que foi o julgamento religioso, no Sinédrio, na casa de Caifás. Nesse julgamento, o que eles queriam realmente ali o propósito deles já era matar Jesus. Né? Ali aquele concílio, aquele sinédrio, aquela audiência, o plano deles já era para matar Jesus Cristo. Porém, eles não tinham uma acusação forte a respeito de Jesus. Né? Não tinham uma acusação forte. Chegou várias pessoas dando testemunhos a respeito de Jesus. Um deles dizendo, olha, ele falou que derriba o templo em 3 dias e em 3 dias volta a reedificar o templo. Né? Então todos os testemunhos eram sem pé e sem cabeça. Não tinha lógica, não tinha conexão. Até que o sumo sacerdote impaciente pergunta, conjura-te se você diz realmente que você é filho de Deus. Você é filho de Deus? E Jesus então diz, olha, vocês verão o Filho do Homem subindo e descendo nas nuvens do céu e assentando à direita do Todo-Poderoso. Quando ele diz isso e confirma, se você for em Marcos e ler Marcos a respeito desse mesmo assunto, dessa mesma passagem, você vai ver Jesus falando claramente, eu sou Filho de Deus. Né? Claramente, categoricamente afirmando que é o Filho de Deus. Então, essa afirmação de que é Filho de Deus foi a afirmação a mais forte para poder Jesus ser condenado e julgado pelos judeus à morte. Então os judeus ali, a partir do momento que Jesus falou que ele era o Filho de Deus, ele sumariamente já estava condenado à morte diante de todos os sumos sacerdotes, os principais sacerdotes, os fariseus e todos que estavam ali. Okay? Isso aconteceu na quinta-feira, tudo isso. Só estou rememorando aqui tudo aquilo que aconteceu na quinta-feira. Depois passamos para a sexta-feira, pela manhã. Do Sinédrio, todos os sumos sacerdotes agora pegam Jesus Cristo e levam perante Pilatos, okay? Para poder Pilatos ouvir e dar a sentença de morte. Por que que eles levaram a Pilatos? Porque eles mesmos não queriam executar a sentença de morte. Pois, segundo eles não poderiam fazer isso, né? Porque eles não poderiam matar homem algum. É o que eles falam, né? Dizendo, olha, nós vamos... isso nós não podemos fazer. Nós condenamos a morte, mas a gente precisa usar o instrumento do Estado. O Estado ele precisa exercer esse instrumento de morte sobre esses julgamentos que nós já fizemos, o julgamento religioso, e agora nós estamos levando para um julgamento pelo Estado para que ele possa ser levado à morte. Então levaram ele até Pilatos para poder passar por esse julgamento estatal, né? Esse julgamento político. Então a acusação nesse julgamento político não poderia ser uma acusação de porque ele era filho de Deus. Tinha que ser uma acusação que estivesse dentro das leis romanas, para que ele pudesse ser julgado e condenado, porque era o propósito deles condenar a Jesus Cristo, ok? E o que foi que ocorreu? Eles pegaram, acusaram Jesus, dizendo, olha, ele diz, eles falando para Pilatos, Pilatos perguntando qual era a acusação e eles responderam, ele não dá seus tributos, e ele diz que é rei. E nós não temos outro rei senão César, e você também, inclusive você trabalha para ele. Né? Então ele está dizendo que é rei. Então foram essas duas acusações. E Pilatos, então, a partir desse momento, começa a argumentar, a conversar com ele.
E essa conversa é mais desenvolvida em João. Eu gostaria de levar a todos vocês até o livro de João, no capítulo de número, vamos ver aqui, João, capítulo de número 19, desculpa, 18, a partir do versículo 28. Mateus, capítulo de número 18, versículo 28, diz assim: Depois levaram Jesus à casa de Caifás, da casa de Caifás para a audiência, e era pela manhã cedo. E não entraram na audiência para não se contaminarem e poderem comer a Páscoa, né? Então eles não entraram na audiência porque argumentavam dizendo que eles queriam comer a Páscoa, então não poderia se contaminar entrando na audiência que Pilatos iria fazer. Então Pilatos saiu e disse-lhe: Que acusação trazeis contra este homem? Responderam e disseram: Se este não fosse malfeitor, não tu entregaríamos. Disse-lhe, pois, Pilatos: Levai-o vós e julgai-o segundo a vossa lei. Então vocês vão lá e julguem. Já que vocês não têm nenhuma acusação importante na nossa lei, na lei romana, então vão vocês e julguem de acordo com a lei de vocês. Então eles disseram, judeus: A nós não é lícito matar pessoa alguma, né, com toda a hipocrisia do mundo, porque eles, no fundo, queriam realmente matar. Olha, não é lícito a gente matar pessoa alguma, mas eles estavam querendo matar Jesus, só não queriam sujar as mãos. Né? Só não queria sujar as mãos deles com sangue inocente, com o sangue de Cristo. Hipocritamente queriam matar, mas queriam tirar da consciência o peso, dizendo que quem matou foi o Estado, quem matou foi Pilatos, quem matou foi o Império Romano. Hipocritamente, né? Eles, na religião, segundo a religião, já tinham acusado, já tinham condenado a Jesus à morte, porque Jesus tinha dito que era filho de Deus. Mas agora estavam procurando uma ocasião para poder matar Jesus Cristo de acordo com as leis romanas. E ficar com esse papinho furado, dizer que não podemos matar pessoa alguma, mas eles estavam levando Jesus à morte. Olha o que a religião faz, cega as pessoas, né? Achando que estão fazendo o bem, mas procurando realmente fazer o mal, mas sempre se escondendo por trás de alguma coisa. Fazendo o mal, mas se escondendo por trás de alguma coisa. Sempre é dessa forma. Então o versículo 32 diz assim: Para que se cumprisse a palavra de Jesus que tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Jesus havia dito que iria morrer no madeiro, então crucificado, né? Tornou, pois, entrar Pilatos na audiência, chamou Jesus e disse: Tu és rei dos judeus? E respondeu Jesus: Tu dizes isso de ti mesmo, ou disseram os outros a respeito de mim? E Pilatos respondeu: Porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: Logo tu és rei. E Jesus respondeu: Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: Que é a verdade? E dizendo isso, voltou até os judeus e diz: Não acho crime algum. Então Pilatos diz: Eu não vejo crime, não existia crime. Não tem crime, não tem crime. Como eu vou condenar uma pessoa sem crime? Mas eles, pelo costume, né, da Páscoa, havia ocasião em que eles saltavam a pessoa. Então vamos colocar aqui, o Pilatos teve mais uma ideia de tentar, né, conseguir fazer com que Jesus ele não fosse condenado. Vamos colocar uma pessoa aqui do lado dele para que ele possa, o povo possa escolher. Só que o povo já estava sendo incitado pelos judeus para poder escolher Barrabás. Né? Você vê aqui, a partir do capítulo 19 de João, ó, preste atenção, a partir do verso 1 em diante. Pilatos, pois, tomou então a Jesus e o açoitou. E os soldados, tecendo uma coroa de espinho, puseram sobre a cabeça e lhe vestiram uma veste púrpura. E diziam: Salve, rei dos judeus. Começaram a escarnecer. E davam-lhe bofetadas. Então Pilatos saiu outra vez para fora e disse: Eis aqui vos trago fora, para que saibais que não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus, levando a coroa de espinho e a veste púrpura, e disse-lhe Pilatos: Eis aqui o homem, o rei, né?
Vendo, pois, os principais sacerdotes e os servos gritaram, dizendo: crucifica-o, crucifica, crucifica-o. E disse-lhes Pilatos: tomai vós e crucificai, porque eu não vejo nem crime nenhum. Respondeu o judeu: nós temos uma lei, segundo a nossa lei deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ó, nossa lei já está condenado. Né? Segundo a nossa lei, já estava condenado. Na paz do Senhor, os irmãos, as irmãs estão entrando aí, tá? Vocês estão acompanhando, eu estou aqui argumentando a respeito de fatos marcantes que aconteceram durante a sexta-feira da paixão. Eu falei ontem, né, a respeito da quinta-feira da Semana Santa, né, fatos que aconteceram na quinta, e agora estamos complementando sobre fatos que aconteceram na sexta-feira da paixão. Então Pilatos, olha, tome a voz e crucifica. Ele disse: olha, pela nossa lei já está condenado. Eles continuaram falando isso. E Pilatos, quando ouviu essas coisas, ficou aterrorizado. Entrou outra vez na audiência e disse: Jesus, de onde tu és? Mas Jesus lhe deu resposta. Não lhe deu resposta, né? Ficou calado. E disse-lhe, pois, Pilatos: não me falas a mim? Não sabes tu que tem o poder para te crucificar e tem o poder para te soltar? E respondeu Jesus: nenhum poder você teria contra mim, se de cima te não fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti tem mais pecado do que você. Então, culpado era, sim, Pilatos, porque entregou Jesus às mãos do povo, para que o povo viesse a exercer o julgamento. E não só eles, claro, que o povo estava sendo incitado pelos religiosos. Para você ver, gente, a manipulação religiosa matou Jesus. Jesus foi morto pela religião, principalmente pela religião. Jesus ele foi morto principalmente pela religião, não foi morto somente pelo Estado. O Estado foi usado como instrumento para a morte de Cristo e não como o principal instrumento para a morte de Cristo. Não foi Pilatos que matou Jesus. Claro que Pilatos entregou, lavou as mãos para que Jesus fosse morto, mas o que tinha mais pecado, aquele que tinha mais pecado era o próprio povo, que entregou o povo e os religiosos, principalmente, porque entregaram Jesus para a morte. Escolheram Barrabás, que havia matado um homem e era um homem revolucionário. Jesus inocente, Pilatos viu isso várias vezes, a inocência de Jesus, mas cedeu à pressão do povo. E ele era um político e ele não quis se meter ali naquela ocasião, naquela situação. Entregou a Jesus Cristo para a morte. Entregou Jesus para ser crucificado. A partir de então começa toda a parte de zombaria. Começa então a parte... Jesus havia sido açoitado. Jesus começa o caminho do Gólgota, caminhar para o Monte Caveira, para ser crucificado. E isso acontece aqui, ó, a partir do versículo de número 17, né? Capítulo de número 19, versículo 17. Levando ele as costas, com as cruzes nas suas costas, saiu do lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, cada um de um lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e pô-lo acima da cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E muitos judeus leram este título porque o lugar onde estava crucificado era próximo da cidade. E estava escrito em hebraico, grego e latim. E diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos, né? Não escrevas, Rei dos Judeus, mas que ele disse: sou o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, está escrito. E desde parecia assim que ele estava tentando, a partir daquele momento, João passa agora a cuidar, né, de Maria. Aqui está bem claro. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas para que as escrituras se cumprissem, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre. Encheram de vinagre uma esponja e, pondo-a num ensopo, lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. E os judeus, pois, para que
para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era um grande o dia do sábado, rogara a Pilatos que se lhes quebrasse as pernas e fosse tirados. Foram, pois, os soldados e, na verdade, quebraram as pernas do primeiro e o outro que com ele fora crucificado. Mas, vindo a Jesus, vendo já morto, não lhe quebraram as pernas. Olha, Jesus morreu. Tem gente que diz que Jesus pulou da cruz, né? Jesus desceu, que Jesus foi tirado e foi levado para outro canto, que Jesus futuramente se casou com Maria Madalena. Isso tudo é balela. As Escrituras é claro, Jesus estava morto. É tanto que eles não quebraram as pernas de Cristo, né? Exatamente porque a paz do Senhor, meus queridos aí, os irmãos aí do Genibaú, a Devine de Genibaú, Deus abençoe todos vocês, né? Então eles não quebraram as pernas porque já viram que Jesus estava morto. Jesus já tinha morrido nesse momento. Mas vindo Jesus vendo o morto, não lhe quebraram as pernas. Ó. Mas contudo, um dos soldados lhe furou o lado com a lança e logo saiu sangue e água. E aquele que o viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro. E sabe que é verdadeiro o que diz, para que também vós o creais. Porque isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura, que diz, nenhum de seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura, verão aquele que transpassaram. Ok? Então, toda a Escritura está agora cumprida, a partir do momento que Jesus falou, tetelestai, está consumado. Pronto, consumei a obra está consumada. A obra da redenção dos homens está consumada. Para isso eu vim, Jesus ele disse durante toda a sua vida, eu vim para poder passar por isso aqui que eu acabei de ler para vocês, em João, capítulo 18 e capítulo 19. Eu vim para ser maltratado, para ser julgado segundo os homens, de maneira, claro, sem provas, mas julgado, condenado e morto, tá? Depois que Jesus estava ali na cruz, ele foi ao sepulcro, né? E um homem chamado José de Arimateia, que era também um dos discípulos, ele era culto, certo? Diante do judeu, por medo dos judeus, rogou a Pilatos que ele permitisse tirar o corpo de Jesus, e Pilatos lhe permitiu. Então tirou o corpo, e foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia de noite a Jesus. Olha, Nicodemos se converteu a Jesus, né? Se converteu ao mestre, né? Se tornou discípulos, levando quase 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e desenvolveram um lençol com especiarias, como os judeus costumam fazer na preparação para o sepulcro. E havia um horto naquele lugar onde fora crucificado, e no horto um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto daquele sepulcro, puseram a Jesus, tá? Então Jesus ele foi posto aqui nesse sepulcro pelo José de Arimateia, e também com ele estava Nicodemos, que foi outro dia até Jesus para poder conversar com ele à noite, e a Bíblia diz que ele era um dos principais dos fariseus também, né? Então, gente, esses foram os fatos que aconteceram durante a sexta-feira, né? Jesus ele foi condenado na quinta-feira pelo Sinédrio, quinta-feira pela madrugada. Vocês sabem que, se eu não estou enganado, né, a virada do dia para os judeus é a partir das 6 horas da manhã, para nós é a partir de meia-noite, para os judeus é a partir de 6 horas da manhã. Então, o julgamento no Sinédrio, o julgamento religioso, a qual Jesus foi condenado porque afirmou, segundo eles, que ele era filho de Deus, aconteceu na quinta, e na sexta pela manhã aconteceu o julgamento político, estatal. Porém, como eu falei para vocês, né, foi um julgamento totalmente manipulado e citado pelos religiosos, pelos fariseus principais, os sumos sacerdotes, os principais sacerdotes. Todos eles conspiraram e citaram o povo, né, e mostrando como o poder religioso ele tem poder sobre a mentalidade do povo, sobre a mentalidade das pessoas, como isso é danoso, como isso é ruim, como isso matou Jesus, né? A religião realmente matou Jesus Cristo. Então busquemos correr da religião, tudo aquilo que for que nos tornar religiosos e que nos tornar manipuláveis. Nós precisamos correr de tudo isso, precisamos fugir, precisamos correr às léguas para podermos não ser manipulados e não ser
culpados de provocar perversidades e maldades e mortes de pessoas, tá? Então é isso. Que Deus abençoe a vida de vocês. Deus abençoe a casa, o lar de vocês. Hoje é comemorado na tradição cristã o dia em que Cristo morreu, né? Passou por toda essa paixão de Cristo e morreu na cruz, expirou, quando ele disse está consumado. Nós temos então que agradecer a Jesus por todo o seu trabalho, a qual realizou e consumou, que não desistiu de nenhum de nós. Nós somos gratos a Jesus por estarmos aqui, estarmos vivos. Somos gratos a Jesus por aqueles que partiram com o Senhor e que estão nesse momento dormindo, esperando o dia da ressurreição, o dia da vinda de Jesus. Mas todos nós, aqueles que faleceram e aqueles que estão vivos, nós estamos debaixo das promessas do Senhor, estamos debaixo das promessas, todos nós somos discípulos de Jesus, estamos debaixo das promessas de Jesus, tá? Então fique firme, fique forte. Você pode estar, irmão, estou fraco, estou fraca, preciso de força, se fortaleça no Senhor, permaneça firme, persevere na fé. Estamos firmes e fortes, estaremos prontos e preparados para o dia da vinda do Senhor, né? Para a glória de Deus. Que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês possam compartilhar esse vídeo, compartilhar essa meditação, esses fatos que nós estamos aqui comentando mais uma vez. Quantas vezes isso não foi comentado durante a história do cristianismo? E hoje nós temos a oportunidade mais uma vez de comentar sobre a morte de Jesus. Mais uma vez estamos aqui falando, né, daquilo que nos deu vida, que nos traz vida e vida de verdade, que nos faz triunfar sobre a morte, tá? Que Deus abençoe todos vocês, que Deus abençoe a casa de vocês e até a próxima, se Deus quiser. Obrigado, irmã Rosa Gadelha, obrigado, irmã Gabi, irmã Camila, todos vocês. Deus abençoe todos vocês para a glória do nome do Senhor. Dê um final de semana repleto de bênçãos e que nós possamos agradecer a Deus. Só agradecer, só temos que agradecer porque somos pecadores, nós não tínhamos saída, nós não tínhamos auxílio, nós não tínhamos força própria para poder alcançar e ter um relacionamento com Deus, mas Jesus, ele é a ponte. Jesus, ele é o mediador entre Deus e os homens. Então glorifique a ele, exalte a ele, se entregue a ele todos os dias, se converta todos os dias a Jesus, né? Que bênção, tá? Deus abençoe a família de vocês e até mais, se Deus quiser.